Vamos conversar hoje sobre câncer coloretal. São tumores que acometem o intestino grosso, que é subdividido em cólon e reto. Uma característica importante destes tumores é que a maioria deles tem origem em pólipos, que são pequenas elevações na parede do cólon ou reto, que crescem bem lento, porém pode levar muitos anos para se tornarem malignos. Uma dieta rica em carnes vermelhas, não praticar exercícios físicos, e situações como obesidade, tabagismo, alcoolismo, aumentam a incidência desse tipo de câncer. Geralmente a idade desses pacientes desse câncer é acima de 50 anos. O que aumenta a incidência de câncer? Presença de pólipos ou doença inflamatória intestinal pré-existente, história familiar de câncer coloretal, história familiar de síndromes hereditárias como polipose, câncer coloretal hereditário, pode influenciar na maior incidência desses tumores coloretais. O exame padrão ouro para avaliação do intestino grosso é a colonoscopia. Então aqui nós visualizamos as austrações no exame de colonoscopia, um exame endoscópio, onde previamente o exame é feito uma limpeza do intestino grosso com laxantes para retirada completa do bolo fecal e análise correta de todo o intestino grosso. E nessas outras imagens, várias situações de câncer coloretal com imagens vegetantes, polipóides, algumas sangrantes, estenosantes do colo reto. Novamente, exemplos de exames de colonoscopia com a visualização dessas lesões de câncer coloretal. A grande vantagem da colonoscopia é que no mesmo momento do exame pode-se fazer a biópsia com coleta para avaliação anatomopatológica. Que exame é esse? É um enema opaco. Esse é um exame de diagnóstico por imagem, onde utilizamos o contraste paritado, que é colocado via retal, através de uma cânula, e depois é colocado também ar dentro do intestino grosso. E aí conseguimos fazer o que nós chamamos de exame de duplo contraste. E aí conseguimos ver bem as paredes do intestino grosso, com a diferenciação das austrações e possibilidade de analisar pequenas lesões polipoides, como estas visualizadas. Aqui é uma radiografia também, o paciente é mudado o seu decúbito várias vezes para avaliar todo o segmento do intestino grosso, desde o reto até o seco, e fotografar as imagens. E aqui vemos uma lesão estenosante no reto médio superior desse paciente. Aqui o sacro, uma radiografia em perfil. Aqui o espaço pré-sacral e a lesão estenosante. Outros exemplos de lesões estenosantes do intestino grosso visualizado no enema opaco. Então, o contraste baritado ou bário junto com ar dentro do intestino delimita o tamanho da lesão estenosante no cólon sigmoide. E aí, posteriormente, esse paciente vai também ser submetido a uma colonoscopia com biópsia para essa análise. Aqui, outro exemplo, no cólon transverso, o contraste preenchendo completamente o cólon descendente e metade do cólon transverso, e aqui inicia a obstrução por essa lesão estenosante desse câncer diagnosticado no enema opaco. Outros exemplos de lesões estenosantes com margens regulares, com importante redução do lúmen do intestino grosso, feito diagnóstico pelo enema opaco, em várias situações e várias posições do paciente fotografadas durante o exame de enema opaco.
Aqui um exemplo de uma colonoscopia virtual, um exame feito em aparelho de tomografia computadorizada, onde o paciente também necessita fazer um preparo intestinal com laxante para retirar do bolo fecal e durante a realização do exame é colocado ar no intestino grosso da mesma forma, e aí conseguimos fazer reconstruções tridimensionais e visualização dentro da alça do intestino grosso, com visualização das exaustações. É um exame feito por tomografia computadorizada. Quais são as vantagens da tomografia? Para que ela serve? Então, como falamos, a avaliação inicial é feita ou pelo enemopago ou pela colonoscopia, para a visualização do interior do lúmen, ver se existe alguma lesão estenosante, e a partir daí a gente tem que fazer o que a gente chama de estadiamento, ver se aquele tumor está restrito ao intestino grosso ou se ele ultrapassou a serosa ou atingiu estruturas adjacentes. E essas são as vantagens da tomografia: determinar se houve invasão direta de órgãos adjacentes, se tem linfonodos aumentados, com possibilidade de disseminação para esses linfonodos e possibilidade de detectar metástase à distância. Aqui um exemplo de uma tomografia computadorizada mostrando uma lesão polipoide, tá? Mais restrita ao interior do lúmen, sem acometimento da gordura do mesocolo. Outro exame, já uma lesão maior, de maior dimensão, com sinais de extravasamento para o mesocolo. Tá? Ela é uma lesão importante e obstrutiva, com sinais de invasão para o peritônio com líquido pericolônico. Aqui, uma lesão obstrutiva, que apesar do tumor, ele também existe a situação de uma intussuscepção, é uma alça dentro de outra alça. A cabeça tumoral repuxou a alça intestinal com a gordura do mesocolo, tá? Que ajuda nesse diagnóstico, uma alça dentro de outra alça, ocasionando um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Aqui a importância do estadiamento pela tomografia computadorizada. Onde a tomografia pode ajudar? A tomografia pode ajudar em diferenciar o T3 e o T4. O T3, quando ele já há extravasamento com acometimento da gordura pericólica, que é visualizado pela tomografia como aumento da densidade dessa gordura, e o T4, quando já há indícios de invasão de estruturas adjacentes. Este exemplo: uma grande lesão tumoral com espessamento da alça intestinal. A isto aqui é a presença de contraste que o paciente bebeu, chamado contraste oral, tá? Que delimita a luz da alça intestinal. E a lesão é esta aqui, com importante aumento, tá? Mas ela só desloca as estruturas, não existem sinais de invasão do mesocolo. Já aqui existe um aumento da densidade do mesocolo, indicando que já é um estadiamento T3, que a lesão já passou da serose, já invadiu a gordura do mesocolo. Aqui um tumor T4, onde a grande lesão tumoral já tem sinais de invasão dessa outra alça intestinal. Nesta outra situação, existe também em alguns casos a dificuldade. Isso aqui é uma alça ou é a mesma alça intestinal. Não existe aumento da densidade da gordura, então não dá para diferenciar se é um T2 ou um T3, mas vendo o exame todo pode facilitar. Já aqui fica muito fácil o aumento da densidade da gordura pericólica, tá? Indicando que esse tumor já invadiu a área adjacente, sendo um T3. Aqui fica bem mais claro ainda. Então, existe uma real invasão do mesocolo por esse aumento da densidade. Compare com a gordura pericólica deste outro lado. Então, já existe uma extensão do tumor ao mesocolo, caracterizando o estadiamento T3. Existem algumas complicações, como a perfuração colônica, onde uma importante obstrução intestinal, como nesse caso, não tratada adequadamente, evolui até a perfuração do colo, né, por aumento da pressão no interior do intestino. E então todo o material fecal e gás intestinal vai para a cavidade peritoneal, ocasionando um abdômen agudo
perfurativo, uma complicação, uma urgência médica bem mais difícil de tratar. Aqui um outro exemplo de um tumor colônico já com sinais de invasão da parede abdominal, um T4. A presença de linfonodomegalia, então, devemos sempre avaliar se há linfonodos aumentados próximo ou distantes à lesão colônica. E a avaliação de metástases hepáticas. Então, as metástases hepáticas elas podem ter diferentes configurações, desde grandes lesões múltiplas até a lesão única, grande, né, com áreas de maior densidade no interior, muito comum nas metástases de tumores mucinosos. Outro exemplo, quando nos depararmos com esse tipo de lesões nodulares hepáticas grandes, lembrar que pode ser disseminação do tumor colônico, devendo investigar o intestino grosso. Algumas lesões bem avançadas podem haver disseminação para o peritônio, chamada carcinomatose peritoneal, com lesões nodulares no peritônio. Um estadiamento bem mais avançado de um tumor de colo. E aqui um sinal de um T4 com invasão da parede abdominal ou um T4 com invasão de estruturas adjacentes. O grande diagnóstico diferencial é este: doenças intestinais crônicas inflamatórias, por exemplo, a doença diverticular dos colos, que ela pode simular uma neoplasia. Ela, devido ao processo inflamatório, ela pode ocasionar a visualização ou a configuração naquele momento de lesões estenosantes que podem ou não estar associadas a um tumor de cólon, mas o processo inflamatório crônico ou agudo pode ter essa configuração. Devendo-se tratar a diverticulite ocasionada, aqui um exemplo de uma doença diverticular dos colos, devido à visualização de diversos divertículos colônicos, que é uma fragilidade crônica da parede do intestino. Algum desses pode romper e cair material fecal na cavidade peritoneal, ocasionando um processo inflamatório chamado diverticulite. Isso pode estar associado a essas lesões estenosantes, com quadro de abdômen agudo perfurativo, devendo ser tratado e, no momento posterior, ser investigado através da colonoscopia e biópsia, se há associação ou não com o tumor de cólon. O câncer de reto. O reto deve ser avaliado em relação ao estadiamento do câncer de reto, inicialmente pela colonoscopia, e depois a avaliação se houve ou não a extensão pela ressonância magnética, pois a sensibilidade da ressonância magnética é muito superior à tomografia computadorizada. O reto é dividido em reto inferior, em relação à borda anal, até 5 cm da borda anal é considerado reto inferior, de 5 a 10 reto médio e 10 a 15 reto superior. Após isso é o cólon sigmoide. Esse é um plano coronal mostrando as estruturas importantes que devem ser avaliadas pelo exame, entre elas o peritônio, que ele está mais em contato com o reto superior e uma porção do reto médio. A face é mesorretal, a gordura mesorretal é importante, e estruturas importantes como o músculo elevador do ânus e o esfíncter interno e externo do ânus, que nós visualizamos bem melhor no reto inferior. Na ressonância magnética, aqui mostrando uma lesão estenosante com espessamento da parede do reto superior, localizada a mais de 11 cm da borda anal, por isso considerado reto superior. Aqui uma lesão no reto médio, uma lesão estenosante com espessamento da parede do reto a cerca de 7 cm acima da borda anal, e uma lesão do reto inferior. Estas imagens no plano axial mostrando essas estruturas importantes que devem ser avaliadas. No reto superior existe um íntimo contato do peritônio com a estrutura do reto superior. À medida que vamos descendo os cortes, já vai se visualizando menos, porém ainda existe um próximo contato com o reto, mas existe o aparecimento da face mesorretal que deve ser avaliada em cortes mais baixos. Aqui no corte mais baixo já vemos a síntese pubiana, a próstata, o músculo elevador do ânus e a musculatura do reto. E no corte mais inferior, ao nível da borda anal, a visualização do esfíncter externo e esfíncter interno do ânus. Um exame que pode ser avaliado e utilizado muito é o ultrassom endorretal, pois o mesmo consegue avaliar essas lesões
endorretais e visualizar a invasão ou não da muscular própria do ânus. Aqui o exame do reto visualizado pela tomografia e pela ressonância magnética. Veja, para grandes lesões realmente não tem muita diferença em relação ao tomografia e ressonância, mas para lesões pequenas a ressonância tem uma sensibilidade bem maior que a tomografia computadorizada. Visualizem uma lesão pela ressonância magnética do reto. Aqui a fáscia mesorretal, a gordura mesorretal e sinais de invasão com estriações dessa lesão do reto com invasão da gordura mesorretal. Aqui já sinais que a lesão invadiu a muscular própria do reto com invasão da gordura mesorretal. E aqui a fáscia mesorretal. Neste outro caso, houve uma maior invasão dessa gordura mesorretal, maior extensão, que deve ser avaliada para classificar e estadiar o tumor. Quando ele está restrito à submucosa T1, quando ele toca a muscular própria do reto T2, quando ele passa da muscular própria do reto T3, de acordo com aquela extensão em relação ao diâmetro de invasão do mesorreto, ele é classificado em A, B, C ou D, ou quando ele atinge a fáscia mesorretal, T3 MRF, se ele atinge a cavidade peritoneal, T4A, e se ele atinge órgãos vizinhos como próstata, bexiga ou vesículos seminais, T4B. Aqui somente mostrando para vocês o último slide, uma lesão visualizada pela colonoscopia, uma lesão polipóide, expansiva, com área de sangramento dentro dela e avaliação dela pela ressonância magnética, com a extensão dessa lesão à fáscia mesorretal e íntimo contato com provável invasão do músculo elevador do ânus pelo exame de ressonância magnética, super importante no estadiamento dessas lesões do câncer de reto. Muito obrigado a todos, até a próxima.